Alex, aí só rapidamente, que eu já tô curioso aqui, Nicolas, e essa pergunta tá engatilhada desde ontem, que eu tava dando uma pesquisada. O que é ecoturismo? Putz, isso é muito complicado, porque você abre um leque de possibilidades de um só tema, né? Porque hoje, quando você fala em ecoturismo, você tem várias modalidades. Quando você fala ecoturismo, você pensa em ecologia, em preservação, você pensa em mínimo impacto ambiental, coisa que muito pouco acontece hoje em dia no Brasil. Hoje, infelizmente... Só no Brasil que não acontece, mas... Não. Na verdade, não é que não acontece. Ele acontece, mas muito, muito pouco. Né? Você pensar hoje, infelizmente, vou jogar na real. Tem quem não gosta que eu fale isso. Eu digo o seguinte: é muito fácil encher um ônibus de gente, enfiar numa trilha, enfiar numa montanha, num parque, que seja tal, e descer e falar que aquilo é ecoturismo, quando não é. Quando você fala de ecoturismo, você pensa... não só em impacto ambiental, não só em preservação, mas capacidade de carga. Então, o que é capacidade de carga, por exemplo? O quanto que o ambiente, uma floresta, um pântano, um mangue, aguenta as pessoas que estão ali sem haver degradação, sem haver destruição. A gente percebe muitos por aí, realmente. Então, existe um turismo controlado no Brasil, que é o ecoturismo? Existe realmente, mas é muito pouco, né? Hoje as pessoas, uma boa parte de agências, que me perdoem os que trabalham corretamente, ou de agenciadores e até guias, né? Ou organizadores, tem várias pessoas que trabalham com isso, eles pensam primeiramente no lucro e poucos pensam no que isso está favorecendo. Porque se eu pego um grupo, saio daqui para visitar uma cidade qualquer no interior, eu não vou pensar somente na natureza, eu tenho que pensar na questão, inclusive, econômica da cidade. Eu vou movimentar a economia dessa cidade? Essa cidade está preparada para receber esse e tantos outros grupos? Então, envolve uma série de questões, né? E aí tem que trazer melhorias e sugestões também, né? Para aquela cidade, para o bairro. Sim, tudo. Quer dizer, o turismo, ele movimenta muito, mas muito dinheiro. Tanto quanto, se não mais, até que o agro, inclusive. Alex, acredita que ontem, cara, eu vi na Globo News, hein, Nicolas? Eu vi na Globo News, cara, que a Paris movimenta muito mais o turismo do que o próprio Brasil, do modo geral, cara? Sim. Nós temos essa capacidade, nós temos essa possibilidade. É que ainda não perceberam isso. E como é que a gente percebe isso? Eu vou dar um exemplo simples. Há uns 6 meses atrás, eu desci para Cubatão. Né? Quando as pessoas falam Cubatão, se aquela cidade é poluída, não é uma cidade poluída, ela foi poluída na década de 70, hoje é um modelo de recuperação, e por ser um modelo de recuperação, eu desci lá para conhecer a cidade, porque eu falei, é absurdo que você tem Guarujá, um buraco negro e Santos, o que acontece naquela cidade? Que eu vou fazer uma prospecção, eu fui lá e comecei a conversar com as pessoas, os moradores em geral, donos de hotéis, e tem hotéis maravilhosos lá, eles comentaram, as pessoas não têm ideia do que tem em Cubatão. Eu fui dar uma olhada realmente o que tem a possibilidade, a capacidade, não digo capacidade, mas assim, as possibilidades de um ótimo turismo ecológico lá é incrível. Eles têm um mangue maravilhoso. E eu fui lá conhecer algumas marinas em que os barcos podem ser alugados para pesca, para pescar no mar de Cubatão. E eu perguntei para um dono de uma marina ali, ele tem um barco que serviria até para levar os estudantes, fazer pesquisa, estudo lá no mangue. E perguntei, quem é que está vindo pescar aqui no mangue, no mar de Cubatão? Franceses, holandeses, espanhóis, ingleses, esse pessoal. E brasileiro? Muito pouco. Japonês, chinês, está indo lá fazer pesca esportiva. E o que pega aqui? Todo tipo de peixe. Mas eu também tinha essa visão que Cubatão era uma cidade poluída por causa das indústrias. Então é isso que eu falo. Quer dizer, o que acontece, as pessoas não perceberam o quanto nós temos de capacidade, não só técnica, mas física de receber isso daí. Nós temos um litoral enorme. Que começa lá em cima no norte do Brasil e vai até o sul. Nós temos praias maravilhosas. Eu tenho um monte de clientes que caminham comigo, fazem caminhada, trilha, montanha e tal, e que
vão para a praia de Miami Beach, vão para outras praias e falam, não tem praias melhores que nós aqui no Nordeste. Mas, ô Alex, você não acha que falta investimento de todos os lados? Falta divulgação, falta marketing, falta alguém, vamos dizer assim, não entenda assim, mas você vai entender, de grande relevância da mídia nacional para direcionar isso, para trazer, para captar. Exatamente, é o que falta realmente, é o que falta. Então o que acontece? Nós temos cidades incríveis que as pessoas têm uma visão totalmente distorcida, acha que aquela cidade não tem nada, ou aquela cidade só tem isso. Não, toda cidade, nós temos morro, montanha, lago, mangue, cavernas, grutas, estradas, travessias, temos festas culturais incríveis. Isso não é valorizado. E o pior, as pessoas, infelizmente, não vou dizer de um modo geral, mas muitos brasileiros pensam que é muito legal ir para uma Disneylandia e ver o Mickey lá, do que você aproveitar aqui. Aproveitar locais que estão no nosso quintal, estão na nossa terra. Eu vou dar um exemplo, estava até falando agora há pouco com o Nicolas, com você mesmo, agora, por exemplo, né? O maior exemplo que eu dou hoje, para mim, que eu conheço, de uma cidade que está se preocupando com isso, é São Tomé das Letras, por exemplo. Pô, é lá longe, sim, é lá longe. Eu faço, né, frequentemente eu levo grupos para lá. Aliás, um abraço para a Carla Gonzalez, que é a secretária de turismo, e o prefeito, né, de lá da cidade, que são grandes amigos, né, que são muito legais. E é uma cidade que era conhecida, a cidade que só rola droga, só rola fumeiro e tal. Eles fizeram um trabalho fantástico para mudar, tirar esse rótulo de que a cidade só rola isso. E a cidade tem história, a cidade tem cultura, tem artesanato, tem gastronomia incrível. Incrível. Dizem que o céu lá é bonito, né? O céu é maravilhoso. É uma montanha mágica. Não porque é mágico pro cara ver um negócio lá e ver. Não. É uma montanha mágica porque o céu é maravilhoso. É um modelo de recuperação de cidade e de gestão que acho que muita cidade hoje, inclusive cidades do ABC, deveriam dar uma ligadinha. Oi, o que vocês estão fazendo aí que tá movimentando, tá melhorando tanto? Em 2 anos de gestão que está atualmente, o Tomé Alvarenga, que é o prefeito, cara, eles tinham realmente uma situação muito dificultosa. Hoje você chega, você vê uma cidade recebendo estrangeiros, famílias, idosos, cadeirantes, porque eles estão adequando toda a cidade para isso. E não precisa muito. Você pega aqui do lado, por exemplo, Paranapiacaba, que está aqui do lado da Vila Paranapiacaba. É um modelo também de recuperação. Mas lá, Paranapiacaba, eu acho que ainda está muito aquém de outras... Ele está começando. Eu diria, apesar dos 12 anos... Por exemplo, você não tem um hotel lá, você tem umas pousadinhas fracas ainda, né? Você não tem... Então, mas é aquilo que... Conforto. Sim. Algumas pousadas, por exemplo, a pousada Memorialista que tem, né? Que eu acho bacaninha, ela é uma pousada confortável, uma pousada muito legal. Porém, o que eu vejo assim, não ela, mas o que eu vejo assim, o que falta é uma melhor gestão da vila, porque as pessoas fazem comparação. Tá, eu vou dormir em Paranapiacaba, vou ver o quê? Vou ver uma cachoeira lá escondida, ou que nem é escondida, nem é escondida, é Cachoeira do Éter, ou Cachoeira dos Cavoeiros, o Mirante, e o que mais eu tenho para fazer da cidade? Nada.